Olá a todos, estamos aqui hoje com a advogada Juliana Cardoso, que é especialista em tributação no Brasil, para trazer para vocês, nossos clientes, o que há de novidade nas reformas tributárias do Brasil. Bom dia, Juliana, tudo Bom bem com você? dia, Obrigada prazer. pela presença, que bom que você pôde estar aqui conosco hoje, aqui no nosso escritório na Hábitos. Prazer é meu. Muito E obrigada pelo convite. para nos ajudar a entender toda a dinâmica do que está acontecendo na parte tributária do Brasil. Perfeito. Você pode nos dar assim aquele resumo geral? Claro, um prazer. A reforma tributária no Brasil foi aprovada em dezembro de 2023, emenda constitucional 132. Emenda 132, ela compreendia a reforma dos impostos indiretos, né, imposto sobre consumo, IVA no Brasil, mas também outros impostos, como é o caso do imposto sobre transmissão, causa morte e doação, ITCMD, em alguns estados chamados de ITD, e o imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI. Né? Essa é o que a gente chama de primeira fase da reforma tributária. Esta primeira fase precisa ser regulamentada, que é objeto do projeto de lei complementar número 108, que está sob aprovação, né? A famosa segunda fase da reforma tributária, que nada mais é do que a regulamentação da reforma tributária que foi proposta e promulgada lá em dezembro de 2023. Muito bem, em que momento nós estamos agora? Né? Foi aprovado pelo Senado e agora o texto sobe para a Câmara dos Deputados. Ainda falando de consumo, correto? Consumo E e ITCMD. ITCMD e TBI. Né? Se esse projeto for aceito da forma como proposto pelo Congresso e aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Lula ainda esse ano, entra em vigor a partir do ano que vem essas mudanças. 2026. 2026, né? Então, assim, tirando a parte do consumo, que eu acho que não faz muito sentido a gente discutir aqui nesse nosso bate-papo hoje, entrando mais na parte da transmissão, causa mortes e doação, né, imposto sobre herança no Brasil, Sim. Nós temos muitas mudanças. Né? Então, mudanças que já vinham lá propostas na emenda constitucional 132, abarcando progressividade mandatória das alíquotas, né, até 8%, que é o teto hoje estipulado pelo Senado Federal. Para todos os estados? Para todos os estados. Então, cada estado tem a sua liberdade de fazer o regramento interno dentro do estado, de como essa progressividade vai se dar. Isso precisa ser regulamentado, né? Depois da aprovação no nível federal, vai precisar ser regulamentado em cada estado essa progressividade. A questão da tributação do ITCMD sobre inventários processados no exterior e doações no exterior, que também é objeto disso. Que é uma novidade que também. É uma novidade e bastante significante. E também questões que ficavam lá num limbo. Será que considera doação ou não considera doação? Que são algumas hipóteses que estão sendo abarcadas agora nesse projeto de lei complementar 108, compreendendo, por exemplo, transações entre partes relacionadas, né? Compra e venda entre pai e filho por preço que não é de mercado, que passa a ser considerado, sim, uma doação. Hipóteses, por exemplo, que famílias brasileiras usam em planejamento de forma bastante frequente, como é a doação com reserva de usufruto. Né? Sim. Então, aquela muito doação comum. Clássica com reserva de usufruto, que a gente sempre recomenda, porque é uma forma de facilitar a transmissão em vida, resguardando para o doador o direito econômico daqueles frutos. O que acontecia? Duas questões mais especificamente que os contribuintes ficavam em dúvida, né? Então, aquela questão de eu dou com reserva de usufruto. O que acontece se esse usufruto acruado não for pago? Né? Nesse texto proposto agora pelo Congresso, que está sob aprovação, eles consideram este acruado não pago também uma doação. Também uma doação. Então, também sujeito ao ITCMD. Né? Essa relação de arrangements entre partes relacionadas de forma gratuita também podendo ser considerado doação. Então, compra e venda entre pai e filho de forma onerosa e
não mercado poderia ser considerado Que doação. normalmente a gente ouve falar, por exemplo, de a transferência da titularidade de uma empresa, não levando em consideração os ativos que estão detidos por aquela empresa. Exatamente, a gente vai chegar a esse ponto, é bastante importante, mas, por exemplo, isso também perdão de dívida. Então, é muito comum os pais fazerem empréstimos para filhos, né? São empréstimos que não são gratuitos, né? São onerosos e muitas vezes numa relação que não seria feito nos mesmos termos com partes não relacionadas. Então, isso também, se considerado fraude, poderia ser considerado uma doação, também sujeita a ITCMD. E o ponto muito bom que você trouxe sobre doação de cotas ou ações de empresas holding, né? Então, a discussão sobre a base de cálculo, que é bastante importante. Então, no texto que está sendo proposto agora, seria exigido, por exemplo, uma avaliação dos ativos subjacentes detidos por essa holding para que a doação seja feita a valor de mercado. Existe muita discussão sobre como seria feito esse valuation, né? O custo desse valuation para a família. Quais os profissionais necessários, né, para fazer esse valuation? Profissionais necessários, então todo esse regramento que precisa ser discutido para que a doação seja feita a valor de mercado. Então, não é só sobre a alíquota essa mudança, né? É uma alíquota progressiva, respeitando o teto de até 8%, que é o teto atual do Senado, estipulado pelo Senado, mas não é só a alíquota. A alíquota detalhes. Até baixa se comparado em relação a outros países no mundo, como é o caso dos Estados Unidos. Sim. Mas a base de cálculo que é o que mais nos preocupa, e por isso muitas famílias estão antecipando em vida as doações, resguardando o usufruto, por exemplo, para garantir que essa transmissão seja feita por uma base de cálculo menor e uma alíquota menor também. Sim. Né? Então, essa é uma questão bastante relevante. Outra questão bastante relevante que está sendo regulamentada e que é matéria nova no Brasil é trusts. Né? Pois é, porque a gente antes ouvia falar que não havia uma uniformidade no entendimento do trust. E após aquela reforma de 2000, recente, 23, já começa-se a definir um pouco da situação dos trusts. Exato. O que é que você tem visto na prática lá no Brasil? Então, o trust é uma figura que, enfim, nós usamos bastante no mundo todo e no Brasil é relativamente nova, né? A gente via poucas famílias fazendo uso do instrumento. E por que isso? Porque o Brasil é um país civil law country, né? Que não tem o trust no regramento interno, né? No ordenamento jurídico interno. Sim. E por isso todo mundo tinha muita dúvida sobre como usar, riscos de tributação, como informar e tudo mais. Nós ainda não temos o trust no nosso ordenamento jurídico nacional. Ou seja, o instrumento trust não pode ser feito no Brasil. Não pode ser feito no Brasil. No entanto, nós temos agora mais clareza no que diz respeito ao tratamento fiscal. Né? Daqueles trusts que já foram feitos e que provavelmente fora do Brasil. E de novos trusts no exterior. Então, tanto a lei das offshores, a lei 14754, né, aprovada lá em dezembro de 2023, quanto a emenda constitucional 132, agora sendo regulamentada no projeto de lei complementar 108, abarca o trust, né? De uma forma, vamos dizer assim, um pouco simplista, que precisa ser melhorada. Então, ela trata o trust como um instrumento transparente, né? Então, ao deter ativos através de um trust, você vai declarar que tem um trust e todos os ativos subjacentes, de forma transparente, mas quando eu digo que a gente tem um regramento, mas ainda precisa ser melhorado, é porque o texto de ambas as leis, deixou algumas zonas um pouco cinzentas. Então, assim, o trust revogável ficou claro, o settlor, ele constitui o trust, ele declara qualquer... Aquele que constitui o trust aquele que declara. Exatamente. O patrimônio dentro do trust. Ele declara o patrimônio sob trust, né? E qualquer rendimento derivado do trust ele tributa nesse momento, mas aquele trust irrevogável, discricionário, ficou ali ainda em dúvida. Numa situação que precisa ser melhorada. E por que eu digo isso? Porque o legislador,
e as autoridades fiscais, nas soluções de consulta que a gente tem visto serem emitidas, trata o trust irrevogável discricionário de uma forma que, ao nosso ver, não é a melhor, né? Então ele trata como uma doação. Então, ao constituir o trust e contribuir o patrimônio no trust, esta pessoa, esse contribuinte, deveria já recolher o ITCMD como se fosse uma doação para o trust. Imediata. E o beneficiário deveria imediatamente também declarar esse patrimônio. Haver recebido o patrimônio. Exatamente. Então, assim, é esse o ponto que a gente entende que precisa ser melhorado, porque não necessariamente esse beneficiário é conhecido, as condições sobre para esse recebê-los, trust, né, foram alcançadas. Então, esse timing da declaração, do reconhecimento para a tributação é que a gente entende que precisa ser melhorado. São muitos detalhes mesmo, e cada dia mudando. Sim. Então, isso que a gente tem sempre recomendado aos nossos clientes é: procurem assessoria especializada no Brasil, porque essas mudanças elas estão ocorrendo no Brasil. Entendido que vão ter algum reflexo aqui nos Estados Unidos, quando você for preparar sua declaração aqui, mas aquele contribuinte americano que também tem patrimônio no Brasil, que também tem ativos no Brasil, precisa procurar assessoria especializada no Brasil. Por isso que hoje nós trouxemos a Juliana aqui, uma advogada muito competente para esclarecer todas essas dúvidas. Eu espero que nós tenhamos pelo menos dado uma orientação geral e que você procure entender o seu caso específico e procure essa assessoria especializada lá no Brasil o mais rápido possível, porque, como a Juliana falou, existem certos passos que podem ser tomados proativamente ainda enquanto algumas dessas medidas estão em tramitação. Correto. Agradeço o tempo, agradeço por você ter compartilhado conosco. Estar com você e falar com todos vocês. Muito obrigada. Um prazer.